Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, espíritas e não espíritas, nós estamos iniciando nesse instante mais um estudo do Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, dirigindo-nos a vós, ó Pai, rogando vossas bênçãos em favor de toda a humanidade, especialmente aos sofridos, aqueles que passam por provações, que possam receber nesse instante o vosso amparo, as vossas bênçãos, para que haja resignação, compreensão dos males pelos que passam. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, nós rogamos a presença dos bons espíritos a nos orientarem nesta tarefa. Que cada coração se abra e que cada palavra emanada dos ensinamentos do Mestre Jesus possa calar fundo no íntimo da alma e do coração. É assim, Pai Celestial, que nós rogamos, que assim seja. Queridos amigos, é sempre bom estar conversando com aqueles que se voltam aos ensinamentos espirituais, que buscam compreender a mensagem do Mestre Jesus. Cada um tem o seu entendimento, o seu grau de compreensão, a sua fé, a sua crença, porque nem sempre a crença está sintonizada ou sincronizada com a fé. Nós acreditamos, mas é um tanto superficial. E a fé é profunda. A fé é aquela semente que germina, que cresce de acordo com a nossa vontade, com a nossa determinação. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Certa vez um pastor amigo me perguntou por que o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale explicar o porquê. Quando Allan Kardec trabalhou a codificação, recebendo a orientação dos espíritos, os quais responderam às questões por ele formuladas, um determinado momento ele teve a orientação para falar sobre a moral de Jesus. Nós poderíamos imaginar a doutrina espírita, que não se vincula exatamente ou profundamente como religião, e sim como doutrina, tem o seu princípio filosófico e científico. E foi dado a estes princípios o cunho moral. E Kardec buscou a moral de Jesus, a moral do Cristo. Os ensinamentos do Mestre Jesus, dados os ensinamentos dos Espíritos. Quando ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo, a resposta dos Espíritos foi Jesus. Se os Espíritos afirmavam a ele, que Jesus era o tipo mais perfeito que veio a este mundo, logo a moral desta doutrina deveria ser fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Então ele recorre aos evangelhos e edita
o livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho na visão da doutrina espírita. Não é a Bíblia dos Espíritos, não é um livro à parte da Bíblia, mas é uma interpretação na visão da doutrina espírita de, essencialmente, o Evangelho. Nós sempre fazemos essa diferença, o que é Bíblia e o que é Evangelho. A Bíblia, de Gênesis a Malaquias, foi escrito num período aproximado de 1500 anos. E consta que o livro de Malaquias foi escrito há 400 anos antes da vinda do Cristo. Então nós tivemos aí um lapso de 400 anos sem escritos bíblicos ou espirituais, como nós poderíamos dizer agora. E Jesus, num outro momento, quando os homens já estavam tanto mais acessíveis aos ensinamentos espirituais, e eu digo um tanto mais, ele vem e deixa então a sua mensagem, que não escreveu nada, Jesus só falou e agiu. Os seus evangelistas, mais tarde, nós temos adotados os mesmos evangelhos que Jerônimo adotou na Vulgata Latina, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que na verdade o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, mas a sequência aqui no livro está Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo os três primeiros sinóticos, parecidos, vamos explicar, e o Evangelho de João, que destoa no tom, nos ensina na forma de colocação dos demais. E aí nós temos então no capítulo 25 um texto que nos diz assim inicialmente: ajuda-te e o céu te ajudará. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. Esse texto está se referindo ao texto de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, que assim está expresso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. O qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Repito, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. E aí, Kardec, comentando, ele diz que, segundo a forma de ver terreno, esse buscar e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então vejamos, queridos amigos, irmãos,
No princípio, nos primórdios da humanidade, o homem, agindo praticamente por instinto, lutava pela sua sobrevivência. Era ainda um tanto animalesco, com princípios de inteligência, sim, mas não desenvolvido. Então, fazia o suficiente para a sua sobrevivência. Todavia, a mais que os animais, ele tinha este germe, o princípio da inteligência, e o desenvolveu gradualmente, deixando de agir simplesmente por instinto e evoluindo intelectualmente. É assim que ele foi saindo daquele estado de sem condição para sobrevivência mais confortável para momentos mais confortáveis, já construindo a sua casinha, né, vamos usar o nosso termo aqui bem simples, e avançando, desde lá, saindo das grutas, né, das cavernas, aos arranha-céus atuais. Então, tudo isto é desenvolvimento da inteligência. Deus nos deu este atributo para que dele nós façamos a nossa caminhada, que nós evoluamos. Por isso, buscai e achareis. A doutrina da predestinação nos fala que tudo que vai acontecer conosco estava escrito. Pensemos bem, se assim fosse, por que nós vamos às escolas? Por que nós vamos ao trabalho? Por que nós estudamos? Não haveria necessidade, porque tudo isso viria automaticamente. Não é assim, nós sabemos. Nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar, nós temos que bater, nós temos que pedir. Então, o buscar é a nossa ação, o nosso esforço. O pedir é o gesto de humildade, sabendo que acima de nós há um ser que nos ampara, que nos assiste, que nos fortalece. E bater. Para pedir tem que bater. Quando nós batemos, a porta se abre. Não é a lei do comodismo. É a lei do trabalho que gera o progresso. Tá? Aquele que cruza os braços não tem êxito. Lembremos da parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que estavam à praça até a 1/10 hora, eles estavam no aguardo do trabalho. Estavam buscando e acharam. Com toda certeza, muitos daqueles que estavam à praça na parte da manhã, vendo que os primeiros foram contratados, diriam, vamos embora, vou dormir. Hoje não tem trabalho. E foram. Outros ficaram, perseveraram. E ao final dos dias, eles foram encontrados e foram ao trabalho e tiveram o seu salário digno. É isso que Jesus nos ensina. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e a porta se lhes abrirá. Nós vamos analisando esse texto, vamos vendo os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos a cada momento da nossa vida fazer dele
um degrau para a nossa evolução espiritual. A salvação que se coloca de forma geral. O que é salvar-se, a não ser se livrar daquilo que nos prejudica? Salvar é isto: eliminar as nossas deficiências. E isso só ocorre quando nós decidimos avançar. Mas há um texto interessante que é intitulado aqui por Olhai as aves do céu. Eu vou ler. Ele é lindo, é poético e nos coloca a pensar. Não queirais entesourar para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e a raça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Queridos amigos, pensemos nisso. Jesus diz: não entesourais para vós, né? Não acumuleis riqueza na terra. Aquela riqueza que é supérflua para nós. Jesus não está falando que deveremos viver na pobreza determinada, extensa. Não é isto. É que nós tenhamos o suficiente para vivermos dignamente. Diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pensemos. Aquele que nos assiste agora, seja espírita ou não espírita, você está lá no seu templo, na sua igreja, no seu centro, está vendo a pregação, a exposição do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Fisicamente você está ali, mas mentalmente você não está. Você está pensando: será que o vigia da minha empresa está cuidando direito? Será que amanhã aquela questão bancária vai ser solucionado? Será que o empregado tal está agindo corretamente comigo? E ele sai dali sem nada ter entendido, porque o seu tesouro não estava ali. Seu tesouro não era o ensinamento espiritual. Ele estava simplesmente de corpo presente, mas espiritualmente ausente. Então é isso que Jesus recomenda: entesourar as nossas riquezas espirituais, para que dele nós nos beneficiemos. A ferrugem e a traça não os corrói, nem os ladrões o roubam. Mas que ladrões? Se eu falo de espiritualidade, os nossos irmãos que ainda são considerados obsessores, os que nos perseguem, se eles encontrarem a nossa mente ornada, eles não nos perturbarão. Creio que deu para entender. Os ladrões não roubam o nosso tesouro espiritual. É claro que há uma conotação material para que nós entendamos espiritualmente. Seguindo esse texto: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis,
nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vos solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pôs-se ao feno do campo que hoje é, e amanhã é lançado no forno. Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos afligeis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Continua esse texto, no Sermão do Monte. Vejamos a importância do Sermão do Monte para a doutrina espírita, que se vale dele para o ensinamento moral do Cristo. Então, queridos amigos e irmãos, quando nós lemos esse texto, pensamos, peraí, mas Jesus fala para não nos incomodarmos, não nos preocuparmos com as coisas da matéria que Deus provê. Pensemos no desfecho do texto. Buscai primeiramente o reino de Deus. Ele não diz não faça, mas dê prioridade às coisas de Deus. O que é as coisas de Deus, senão o amor, as virtudes da fraternidade, da solidariedade, da caridade? Buscar primeiro isto, primeiro a espiritualização e depois o cumprimento dos nossos deveres materiais. Não significa que vamos fazer primeiro isto e depois aquilo. Porque do nosso trabalho nós podemos fazer um instrumento da elevação espiritual. Quando nós trabalhamos com amor, quando respeitamos os nossos colegas de trabalho, quando não nos valemos da maledicência para galgarmos posições na nossa empresa, mas que amamos a todos, que ensinamos aqueles que estão com dificuldade, que socorremos o colega que está precisando de um apoio. Isto significa buscando o reino de Deus. Não é algo dissociado das nossas ações, mas que em tudo que nós fizermos estejamos consubstanciados pelo amor. É isto que Jesus nos diz. Que façamos das coisas espirituais a razão da nossa vida. O Evangelho de Jesus é
maravilhosamente extraordinário. Basta que nós o entendamos. Aí eu continuaria dizendo, mas basta apenas entender? Primeiro, conhecê-lo para praticarmos. Jesus nos fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito de verdade nos diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo. Toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então vejamos, queridos amigos e irmãos, a advertência do Mestre Jesus para buscarmos a verdade. Conhecereis significa estude, pesquise, busque e encontre. E o Espírito da Verdade reforça. Você buscou, encontrou. Agora pratique, ame. É isto que vale. Amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nesses poucos minutos que nós utilizamos, não dá para ir a fundo no texto evangélico. Nós temos um tempo limitado para não cansar os nossos queridos amigos e irmãos. E aqueles que tiverem interesse, que analise os textos, para que nós possamos estar em consonância com o nosso Mestre Jesus, com uma espiritualidade maior. Queridos amigos e irmãos, nesse instante, agradeçamos ao Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre. Agradeçamos a presença dos bons espíritos em nossa vida, que possamos ser cada dia melhores, cada dia mais fortes, mais conscientes das nossas ações, das nossas atitudes neste planeta. Pai amado, nós vos agradecemos. Que assim seja.